Seja bem-vindo, viajantes. Eu sou Nilson Júnior e você está no Um Bilhete. Por favor, aproveitar esse momento que a gente não está podendo fazer novas viagens para fazer alguns vídeos que estavam na minha lista há muito tempo e que vocês me pedem muito. E muitas das questões que vocês me mandam é sobre o fato da gente morar no Canadá. A gente completou em abril desse ano, a gente está publicando esse vídeo em junho, então a gente já estamos aqui com 3 anos e 2 meses morando definitivamente no Canadá. Então um país lindo, espetacular, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então eu separei alguns assuntos que vocês me perguntam muito e vou contar a nossa experiência sobre esses assuntos. Muito importante notar antes de começar a falar sobre esses assuntos que tudo isso que a gente vai falar reflete a nossa experiência. O Canadá é um país gigantesco, tem lugares muito diferentes uns dos outros nas duas pontas do país, por exemplo, culturas diferentes, dependendo da província que você está. Então, não necessariamente a nossa experiência vai refletir para absolutamente todo mundo. A outra coisa que eu vou falar é que nós não vamos falar de imigração por aqui. Primeiro porque as regras mudam muito o tempo todo, dependendo do cenário político, do cenário econômico e por aí vai. Além disso, existem muitos caminhos diferentes que você pode fazer para imigrar para o Canadá. Então, se isso interessa para você, vir para o Canadá para estudar, para trabalhar ou para viver aqui sozinho, um namorado, família, casado, filhos e por aí vai, eu recomendo que você consulte um advogado de imigração ou, claro, o site de imigração canadense. Lá é a Bíblia com todas as informações sobre imigrar para o Canadá, as informações estão lá. O primeiro assunto que a gente vai falar, que eu tenho certeza que muita gente já tem alguma ideia de como é isso, é a segurança. Sim, nós moramos em duas províncias diferentes. Manitoba, que fica bem no centro do Canadá, e Ontário, na cidade de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, onde a gente mora hoje em dia. Além disso, eu morei um mês em Vancouver, na província de British Columbia, antes de Gabi vir para cá e antes da gente se mudar de vez. Então eu conheço basicamente todos os lados do país, menos a parte francesa, que é de Quebec. E em todos esses lugares a segurança foi basicamente a mesma coisa. É incrível, é um país de primeiro mundo, não existe problema de segurança, para falar a verdade. Para vocês terem ideia, em Manitoba, no pior ano que teve de violência, eles tiveram cerca de 50 casos de homicídio no ano, que provavelmente é o número de casos que tem em metade de um dia na maioria das cidades grandes brasileiras. A segurança é incrível. Nós temos uma adolescente de 13 anos, como eu falei no último vídeo, Gabi tá grávida, então tem mais um bilheteiro chegando, o segundo, e nós não temos medo absolutamente nenhum em relação à segurança. Tudo é muito tranquilo e fácil por aqui. A gente não tem medo de ser assaltado, a gente não tem medo do carro ter algum problema, sabe? Ter o vidro estourado, por exemplo. Isso não quer dizer que esse tipo de coisa não aconteça, tá? Existe roubo de bicicleta, por exemplo. Uma cidade vai ter um pouquinho mais de criminalidade do que outra, algum bairro vai ter um pouco mais de criminalidade do que outro, mas comparado aos níveis brasileiros, que foi de onde saímos, não existe a menor comparação. A gente não pensa em segurança mais. Nos primeiros meses a gente continuava andando, sabe, tocando o bolso para ver se a carteira ainda estava aqui, se preocupando se o celular tinha sido roubado ou não, esse tipo de coisa, mas depois do tempo você simplesmente para de pensar sobre isso e isso não tem preço. Isso foi a principal coisa, uma das principais coisas que fez nós tomarmos essa decisão de mudarmos para o Canadá e a gente não se arrependeu nem um pouco sobre isso. O segundo ponto que eu vou falar é sobre saúde. Eu já falei um pouco no vídeo sobre a pandemia aqui no Canadá, mas basicamente o Canadá tem um sistema universal gratuito de saúde, então todo mundo tem direito à saúde de graça aqui. Algumas coisas não estão incluídas no plano do governo, como por exemplo medicamentos, dentista, oculista, esse tipo de coisa. Você pode pagar por isso a cada vez que você vai no dentista, por exemplo, ou você pode ter um plano, como é o nosso caso, o plano de saúde da empresa, que complementa o plano de saúde do governo. Então, obviamente que internações, ambulância, consultas médicas, isso tudo está coberto pelo governo e o plano de saúde privado, ele paga por esses itens adicionais. Mas é muito importante notar que não existem hospitais privados aqui no Canadá. Todos os hospitais são do governo, então se você tem qualquer emergência, você simplesmente vai para um hospital, vai para uma clínica, você vai ser atendido e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Terceira coisa que eu vou falar é sobre emprego, e se você pesquisou qualquer coisa sobre o Canadá já na sua vida, você sabe que desemprego não é um problema no Canadá. Vou falar a minha experiência pessoal, a minha carreira avançou muito mais rápido aqui no Canadá do que se eu estivesse no Brasil. Eu tinha uma carreira muito boa no Brasil, mas aqui
é muito melhor, então eu não tenho do que reclamar. Isso quer dizer que todo mundo é assim, todo mundo acha emprego fácil, todo mundo está avançando na carreira, todo mundo tem um salário bom? Não necessariamente. Vai depender muito da pessoa, cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem objetivos diferentes. Mas eu não conheço ninguém que esteja desempregado porque não tem emprego. Talvez a pessoa não quer trabalhar, mas tem muita segurança aqui. Eu sei que se eu perder o meu emprego, eu posso arrumar um emprego no mesmo nível amanhã, mas eu não fico sem trabalhar. Isso eu tenho absoluta certeza. Ficar sem emprego, ficar sem trabalho, ficar sem poder prover para a minha família, eu acho que é virtualmente impossível aqui do Canadá. Minha opinião, novamente. E aí outra coisa que muita gente quer saber é sobre educação. É uma das melhores coisas aqui do Canadá. Nós pagávamos milhares e milhares de reais no Brasil, quando nós morávamos em São Paulo, para colégios particulares. Aqui existem colégios particulares, mas geralmente eles são ligados a igrejas, como por exemplo colégios católicos, por exemplo, mas você tem acesso à educação universal aqui o tempo todo até chegar na universidade. A universidade é paga, mas ela tem preços diferentes. Se você é estrangeiro que está morando temporariamente, você vai pagar bem caro pela universidade. Se você é um residente permanente como a gente, você paga bem menos. E se você é um cidadão canadense, você paga bem menos. Mas ainda assim você tem que pagar alguma coisa pela universidade. Já toda a educação até chegar na universidade é coberta pelo governo. A gente gosta muito. É claro que vai variar um pouco nível, intensidade, de estado para estado, de cidade para cidade e de escola para escola. Existem rankings aqui no Canadá. Você só pode ir para a escola mais próxima da sua casa, né? É distribuído geograficamente a escola que os seus filhos têm que frequentar, mas existem bairros que têm escolas melhores do que as outras. E aí quando isso acontece, quando uma escola começa a se destacar, porque tem professores melhores, ou porque o diretor tem um estilo de ensino diferente das outras escolas públicas, essa escola começa a se destacar e aí esse bairro, você começa a ver que as pessoas começam a tentar se mudar para esse bairro e os preços das casas começam a ficar maiores. Mas a educação é gratuita, eles têm muitas atividades extras aqui, então você tem música, você tem programação, você tem esportes, tudo isso está incluído na escola, então quando a aula acaba você tem várias atividades ainda e você não paga absolutamente nada por isso. Por falar em moradia, isso aí é um assunto que é muito diferente de província para província, de cidade para cidade, de bairro para bairro. É claro que Ontário, aqui Toronto, é a cidade mais populosa, a cidade mais rica do Canadá, é como se fosse São Paulo, né, do Canadá. É claro que os preços vão ser muito maiores do que se você mudar para uma cidade no meio do país, uma cidade mais afastada dos grandes centros urbanos e por aí vai. Então não tem muita diferença em relação ao Brasil. Eu acho que a diferença aqui é que a educação financeira é um assunto muito levado a sério aqui desde pequeno nas escolas, e aqui o acesso a crédito, caso você seja um residente permanente como a gente ou um cidadão canadense, eu acho muito mais fácil do que no Brasil. Então se você quer comprar uma casa, você quer comprar um apartamento, é mais fácil, na minha opinião, eu posso estar completamente enganado em relação a alguns lugares do Brasil ou alguns outros lugares aqui do Canadá, mas a minha experiência é que é muito mais fácil você adquirir crédito para comprar a sua primeira casa. Outro ponto muito importante é lazer, viagens e proximidades com os Estados Unidos. Canadá, para mim, é um dos países mais bonitos do planeta. Eu já viajei bastante aí pelo mundo e é difícil encontrar um lugar que tem absolutamente tudo como esse país aqui. Você tem praias, você tem lagos, você tem rios, você tem montanhas, você tem as montanhas rochosas, você tem lugares mais quentes, você tem lugares mais frios, você tem atividades de inverno, cara, tem muita coisa para se fazer no Canadá. Além disso, 2 pontos muito importantes. O primeiro é que é tudo muito próximo dos Estados Unidos, obviamente. Então, se você mora em Vancouver, por exemplo, você tem Seattle, Washington, você tem Califórnia, pertinho, dá para ir de carro. Quando a gente morava em Manitoba, a gente estava próximo de Minneapolis, de North Dakota, a gente estava próximo de Chicago, mais ou menos 10 horas de carro de Chicago, por exemplo. E agora que a gente mora aqui em Toronto, a gente está pertinho de Nova York, por exemplo. A gente está perto de Detroit, a gente está perto de Cleveland, a gente está perto de Green Bay, ou seja, dá para ir de carro daqui para Nova York em algumas horas. Essa proximidade com os Estados Unidos é muito bacana. E a outra parte é os aeroportos internacionais. A conectividade aqui do Canadá é muito bacana. É um país muito grande. Então, um voo de Toronto para Vancouver, ou seja, da outra ponta do país, são mais ou menos 5 horas. Mas de Vancouver, por exemplo, você tem voos direto para
todos os países da Ásia, basicamente. Aqui de Toronto você tem voo direto para todas as cidades americanas que você imaginar, tem voo direto para Orlando, por exemplo, e tem voo direto para Europa também e para o Oriente Médio, direto saindo aqui de Toronto. Então essa conectividade para a gente que adora viajar é muito importante e faz toda a diferença, foi um dos motivos que fez a gente se mudar aqui para o Canadá. Penúltimo ponto que eu vou falar aqui é sobre o povo canadense. Como comparação, eu vou dizer que os americanos adoram fazer piadas com os canadenses, dizendo que eles são educados demais e que pedem muitas desculpas. Só disso aí você já pode perceber como o povo canadense é. E eu não estou aqui falando mal dos americanos, mas não tem comparação, na nossa humilde opinião, entre os canadenses e os americanos. As pessoas aqui são incríveis. Novamente, vai variar um pouquinho de província para província, de cidade para cidade. Não existe um padrão para todas as pessoas do país, mas no geral as pessoas são extremamente receptivas, extremamente amigáveis. É claro que é um país que tem um pouquinho de frio em certas épocas do ano, então obviamente nessas épocas você não vai ver muita gente na rua, você vai ver um pouco as pessoas mais reclusas em casa e nos trabalhos e por aí vai, mas no verão todas as cidades do país cria uma vida que você não imagina, é extremamente divertido morar por aqui e a gente não tem nenhuma reclamação sobre as pessoas. Sobre o clima, obviamente, é uma coisa que vocês querem saber muito e não existe essa. Quem acompanha no meu Instagram já viu que a gente já pegou 45 graus aqui no Canadá, mas também a gente já pegou menos 50. Então, primeiro que depende da província, como tudo aqui. Então, em Manitoba e Winnipeg, quando a gente morava antes, como era uma cidade que ficava nas pradarias, uma cidade bem no meio do Canadá, longe de mar e por aí vai, é uma cidade que chega a ficar muito fria no inverno. E que o inverno é um pouquinho mais longo do que o resto das cidades canadenses. Então a gente tinha ali mais ou menos 6 meses do ano de inverno e 6 meses de calor. E novamente, muito calor. Não é pouco calor não. Não estou dizendo de 20 graus, estou falando de mais de 40 graus de calor, em que todo mundo vai para os lagos, vai para as praias, viaja muito e por aí vai. Em Vancouver, que em British Columbia, é a cidade que fica com o clima mais ameno durante o ano. Mesmo no pior do inverno deles, as temperaturas raramente ficam abaixo de zero. Ou seja, muito diferente, né? E de Vancouver para Winnipeg, de avião, são 2 horas e meia mais ou menos. Então você vê que nem é tão longe, mas a temperatura é muito, muito diferente. Já que em Toronto, a temperatura fica no meio dos dois caminhos. Nem é tão frio quanto o Winnipeg no inverno. O inverno é bem menor, você está falando aqui de 4 meses de inverno, mais ou menos. As temperaturas chegam a menos 15 nos piores dias de inverno. E no verão, novamente, você tem temperaturas altas perto dos 38, 40, 42 graus, dependendo ali entre junho, julho, agosto, que é exatamente a época que a gente está aqui agora, com muito sol, dias lindos. Então não tem essa de que é só frio no Canadá. E aqui as pessoas se adaptam muito. Quando é inverno, as pessoas fazem atividades de inverno e você curte o inverno, as roupas de inverno são preparadas para isso, você não sente frio saindo na rua, você está preparado para isso quando você mora aqui, e no verão você tem a cidade linda para explorar outras coisas. E você ainda tem a primavera, espetacular. Eu acho que eu sentia falta disso no Brasil. O Brasil é sempre muito verão, né? Você tem a estação chuvosa, mas eu nunca vi outono no Brasil e nunca vi primavera no Brasil. Era sempre quente ou frio, né? Alguns meses ali de frio, dependendo de onde você mora. Quando eu morava em São Paulo, quando eu morei no Nordeste, por exemplo, só tinha estação chuvosa, não tinha estação fria. Aqui não. Aqui tem inverno, verão, primavera, outono. Cada estação tem a sua própria beleza, tem as suas atividades, tem muita coisa para fazer e por aí vai. Última coisa que eu vou falar no vídeo de hoje é sobre custo de vida. Vai mudar de província para província, vai mudar de qual é o emprego que você tem, qual é o nível na carreira que você tem, qual é o seu estilo de vida. Tem pessoas que são mais econômicas, tem pessoas que gostam de gastar mais com isso ou com aquilo. Então não tem muito como dizer que existe um padrão de vida. Pela minha experiência, também não existe muita diferença de custo de vida entre as províncias em relação a serviços básicos. Quando eu digo serviços básicos, é supermercado, conta de celular, a conta de energia elétrica, conta de água, esse tipo de coisa. Na minha experiência, é basicamente a mesma coisa. Aluguel e valor de moradia, valor para comprar uma casa, aí sim varia muito de província para província. E não é pouco. Numa província que você compra uma casa de 3 quartos por 250 mil, numa outra província você pode ter que pagar 2 milhões de dólares pela mesma província. Não tem como também comparar com os custos no Brasil, porque aqui você paga as coisas em dólar,
que obviamente é muito caro na cotação brasileira, mas você recebe em dólar. Então, na média, dá a mesma coisa. Assim, eu não vejo muita diferença da porcentagem que nós gastávamos, por exemplo, com supermercado no Brasil, do que gastamos com supermercado aqui no Canadá. Eu acho que dá quase a mesma coisa. Mas, novamente, isso vai variar muito de família para família. Cada família tem um estilo de vida muito diferente, tem rendimentos diferentes e tem um jeito de lidar com dinheiro diferente. Mas o que eu posso dizer da nossa experiência é que depois desses 3 anos, não podíamos ter feito uma escolha melhor. Valeu muito a pena, somos apaixonados pelo Canadá, somos apaixonados pelos canadenses. Decidimos ter o nosso filho aqui e o que eu posso dizer, a única coisa que a gente se arrependeu sobre a nossa vida para cá, para o Canadá, foi de não ter vindo antes, foi de não ter largado. E eu não estou dizendo para você largar tudo e fazer o que a gente fez ou o que a gente queria fazer, mas se eu soubesse antes do que eu sei agora sobre como é viver aqui, eu e Gabi, nós teríamos largado tudo e tomado as decisões mais rápidas possíveis para podermos nos mudar para cá há muito tempo. Há muito tempo. Em 3 anos a gente já está feliz desse jeito e realizados profissionalmente e pessoalmente desse jeito. Eu acho que tudo tem seu tempo e a gente fez no tempo que a gente deu, né? E achou certo na hora, mas eu provavelmente não teria me arrependido se eu tivesse vindo alguns anos antes para cá. Novamente, não quer dizer que é a melhor decisão para todo mundo. Existem casos e casos e cada pessoa... nós não sentimos falta da comida do Brasil e tem muita comida do Brasil aqui. Então tem farofa aqui atrás de mim, sempre tem farofa aqui em casa, sempre tem feijão, sempre tem arroz, sempre tem as carnes que comemos no Brasil. Eu não sinto falta de absolutamente nada que eu tinha no Brasil, além de amigos e familiares. A gente consegue viver com isso e consegue matar a saudade de vez em quando, mas tem gente, por exemplo, que não consegue viver longe da família. Eu entendo isso 100%, e se esse é seu caso, é realmente muito difícil mudar para um outro país nesse quesito. A gente tem hora que aperta o coração de saudade de certas pessoas do Brasil, mas os benefícios que a gente obteve ao mudar para cá, na nossa opinião, foram muito maiores do que os problemas. E a gente está muito feliz com isso, e sim, valeu muito a pena mudar para cá. É isso, depois de quase 3 horas de vídeo, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido, não esquece de assinar o canal, apertar o joinha nesse vídeo, apertar o sininho, muito importante, e claro, compartilhar esse vídeo, se você conhece alguém que quer saber mais sobre o Canadá, quer saber mais sobre morar, estudar, trabalhar fora do país, eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito útil para muita gente, e é claro que eu quero ver você nos próximos vídeos aqui do Bilhete, por favor, curtindo as nossas aventuras pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo. Você é meu convidado, então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, muito obrigado e claro, boa viagem.